Todo mundo deveria ter o direito de ir e vir, mas não é bem assim. Quem tem algum tipo de deficiência sabe que algumas tarefas podem se tornar complicadas. Nós exibimos aqui a história de uma cadeirante que criou um blog com dicas para enfrentar essas barreiras e aproveitar melhor a vida. Vamos rever. Amanda é uma baiana de sorriso fácil, que há 1 ano e meio escolheu o Rio de Janeiro para morar. Para ela, a deficiência não pode ser sinônimo de limitação. É preciso ocupar todos os espaços. E foi a partir dessa ideia que ela criou o blog Destinos Acessíveis, para encorajar outras pessoas a desfrutarem da vida sem moderação. Viagens, carreira e autoconhecimento. O noivo da Amanda é a companhia ideal. A partir do namoro, Fabiano passou a ter outra visão sobre acessibilidade. Em muitos locais existem rampas, mas falta manutenção. A calçada tem desníveis e buracos. A inclinação na descida impede que ela atravesse a rua sozinha. Quando encontra uma rampa mais adequada, ainda precisa enfrentar a barreira da falta de consciência dos motoristas. Um carro estacionado bloqueia a passagem. Sempre aquela velha desculpa de não vi, nossa, tem uma rampa aqui, desculpa. Ou não, fui ali só rapidinho, já estava voltando. Quando se trata de lazer, as dificuldades continuam. Aqui em Copacabana existe o projeto Praia para Todos, mas só funciona basicamente durante o verão. Nos outros meses, o mar não é nada acessível para pessoas com deficiência. Mas quem disse que ela é de desistir fácil? A ajuda chegou rápido e deu para namorar à beira-mar. Amanda é uma pessoa que, mesmo numa cadeira de rodas, nasceu para voar. Quando eu nasci, a minha expectativa de vida era de 2 meses. E hoje eu estou aqui com 31 anos, planejando o meu casamento, viajando bastante, exatamente. Nossos sonhos podem sim virar projetos, e esses projetos podem se transformar em realidade em nossas vidas. O nosso programa exibiu ainda entrevista com profissionais surdos, cadeirantes e cegos. Vamos rever agora 2 entrevistas. Acompanhe. Olá, bom dia. O tradutor e intérprete de Libras é o profissional que domina a língua de sinais. Ele deve ter domínio dos processos, dos modelos, das estratégias e técnicas de tradução e interpretação. E o trabalho deste profissional ganhou destaque na campanha presidencial. Aqui ao meu lado está a tradutora Elisângela Castelo Branco. Ela trabalhou na campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro. Bom dia, Elisângela. Bem-vinda ao Repórter Visual. Bom dia e obrigada pelo convite. Elisângela, qual é a função do trabalho do tradutor e intérprete de Libras? Bom, o tradutor e intérprete de Libras, que pode ser uma pessoa surda ou ouvinte, é o responsável pela comunicação entre falantes de 2 línguas. Por exemplo, nós ouvintes normalmente atuamos durante interpretações da língua portuguesa para Libras ou da Libras para a língua portuguesa, sempre viabilizando a acessibilidade comunicacional para a comunidade surda. Em que momento da sua vida surgiu o interesse em aprender Libras? E quando você começou a perceber o que fazia como profissão? Bom, na realidade, tudo começou através do contato que eu tive com os surdos na igreja. Antes de conhecer surdos, lembro de ter a sensação de que nenhuma atividade na igreja era para mim, sabe? Tinha uns corais e equipes de louvor, por exemplo, mas eu não tenho voz para cantar. Até que um dia, ao visitar a igreja de uma amiga, me deparei com pessoas que se comunicavam com movimentos e expressões faciais. Na mesma hora, eu me senti tocada e já estou há 20 anos neste ministério, onde atuo até hoje na igreja. Quais são os maiores desafios desta profissão? São vários os desafios, como, por exemplo, entender as etapas de tradução e interpretação no nosso trabalho. Ainda é um grande desafio fazer os contratantes de eventos entenderem que precisamos de pelo menos um resumo do que será dito, pelo menos o assunto do evento ou o programa. Insistem em achar que basta a gente chegar lá e fazer Libras direto. Não é assim. Este é um grande problema de quem vai atuar em congressos, palestras,
Mesmo o intérprete que atua em sala de aula precisa ter contato prévio com o professor para saber o assunto da aula, nem que seja para que tenha condições de pesquisar por conta própria sobre o assunto. Outro desafio diz respeito à remuneração para o cargo. Sabemos que a maioria dos intérpretes de Libras tem nível superior, às vezes mestrado, mas os concursos ainda têm remuneração de nível D. Profissionais formados que atuam em ambientes que têm um nível superior como pré-requisito, mas que recebem como se fossem de nível médio. Outro desafio é ainda o desconhecimento na sociedade sobre quem é o profissional intérprete de Libras. Isso causa uma reação discriminatória. Qual intérprete nunca ouviu um "chega mais um pouquinho para o canto, por favor"? Você está chamando muita atenção das pessoas? O pior é ter que ouvir isso como se fosse um obstáculo ali. Se chama a atenção das pessoas é porque o Brasil ainda não tem a cultura da acessibilidade. Acreditamos que um dia seremos esta sociedade. Sim, imagine se isso fosse ensinado para toda criança. Elas cresceriam com isto naturalizado. O Brasil ainda se assusta e rejeita o que é diferente. Mudar isso na cabeça de um adulto é complicado. Com certeza é muito mais fácil educar as crianças com uma cultura acessível. Você ficou bem conhecida depois que traduziu a campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro. Como tem sido essa experiência? Bom, eu já tinha noção da importância deste momento e o meu intuito nunca foi atrair qualquer visibilidade para mim, mas sim para a comunidade surda, como a garantia de uma educação bilíngue, legenda oculta nas produções. Eu nunca encarei com vaidade o fato de passar a ser conhecida. Sou extremamente grata pela atenção que tenho recebido, mas acredito na importância de aproveitar esta oportunidade para falar sobre a necessidade de mais acessibilidade comunicacional. É isso que eu tenho feito. Sempre que possível, uso espaços como este aqui para fazer esclarecimentos com o intuito de acabar com a discriminação linguística, contribuir também para a quebra de rótulos. Você interpretou o hino nacional na Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na presença do presidente Jair Bolsonaro e de sua esposa Michele Bolsonaro. Vamos assistir um trecho? Nós convidamos Gleice Genaro. Ela é surda e estudante de Direito da UFRJ. Bom dia, Gleice. Bom dia e obrigada pelo convite. Bem-vinda ao Repórter Visual. Obrigada. Por que Setembro Azul? Por que celebramos o Setembro Azul? Em primeiro lugar, é um mês em que são realizados muitos eventos. Em 1800, no Congresso de Milão, ficou acertado que surdos passariam a ser proibidos de utilizarem as línguas de sinais. Celebramos hoje em dia o fim desse tipo de repressão. É o mês em que, como eu disse antes, comemoramos a fundação da primeira escola para surdos do Brasil. Não podemos esquecer que também são realizadas atividades de homenagens aos serviços dos tradutores e intérpretes de língua de sinais, como você, por exemplo, né? Agora, por que a cor azul? Bom, esta escolha também é baseada em um fato histórico. Durante a Segunda Guerra Mundial, dentro do nazismo, pessoas com deficiência eram marcadas com uma faixa azul na manga da camisa. Ao contrário do que possa parecer, o movimento utiliza o azul como resistência. É sinônimo de luta até hoje. Na sua opinião, o que ainda precisa ser mudado? A comunidade surda precisa de mais visibilidade. Ter disposição para reivindicar o direito de acessibilidade, seja na universidade ou em qualquer espaço público. Gleice, aproveite e deixe uma mensagem para a comunidade surda.
O mais importante que tenho para deixar aqui de mensagem para surdos é que tenhamos união. Não importa as diferentes opiniões sobre política ou qualquer outra área. Vamos focar na unidade para continuarmos a nossa luta. Temos direito à acessibilidade, direito ao aumento das escolas bilíngues para crianças surdas, sempre unidos, sem deixar que divergências de crenças políticas, por exemplo, nos atrapalhem. Temos que lutar pelos nossos direitos. Somos uma minoria e a sociedade majoritária sempre tenta nos privar destes direitos. Vamos nos manter unidos. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode